você está em mais um Happy Hour Imobiliário. O nosso convidado, Gilberto Mello, fazendo, o nosso mês de FGTS. E, para quem não conhece o Gilberto Mello, eu vou apresentar. Nós já temos 3 episódios, serão 8. Bom, Gilberto Mello é CEO do CRI Captação, especialista em financiamento imobiliário, economista, tem pós na Getúlio Vargas, é palestrante, escreveu um livro sensacional, que é esse aqui, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, que eu recomendo a todos. Então, agora nós vamos para o nosso 4º episódio. E o tema será amortização. Sim, amortização no FGTS. E a minha primeira pergunta. Primeiro, agradeço ao Gilberto Mello por estar conosco, sempre nos passando informações úteis para você que acompanha o canal, para você informar seus amigos. Sim, informações úteis de uso de financiamento, de FGTS no financiamento, melhore muito a sua qualidade de financiamento e você economiza. Então, Gilberto, muito obrigada. É sempre um prazer estar com o Gilberto aqui. E a primeira pergunta seria: como usar o FGTS para pagamento de parte da prestação PPP? Explica para a gente o que é isso, por favor. Obrigada, Gilberto. Olá, Luísa. Obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar orientando as pessoas, né? Então, a gente já falou bastante do FGTS na compra do imóvel, né? Então, já falou as características e tudo mais. Agora, nós vamos falar, por exemplo, o cliente já comprou o imóvel, né? Que alternativas ele tem de usar o FGTS durante o andamento do financiamento, tá? Então, nós temos 2 tipos de utilização. Uma é esse que você perguntou agora, que é o pagamento de parte de prestação. Ou seja, o cliente pode pegar e um percentual da prestação ser pago com recurso do FGTS. A gente vai explicar melhor depois. E outra opção que ele tem é a amortização extraordinária do saldo ou a quitação do financiamento com uso de FGTS. A gente vai falar propriamente de cada uma dessas modalidades. Eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente explicar melhor, ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, vamos lá. Aí. Então, o uso do FGTS para pagamento de parte de prestação. Quando o cliente acaba de contratar o financiamento, ele tem uma série de despesas para pagar. Ele vai ter o ITBI, ele vai ter o cartório, vai ter que mudar, ele não devia estar morando no imóvel, só se tivesse alugado, né? Ele vai ter que comprar mobiliário, ele vai chamar um arquiteto, um pedreiro, alguma coisa para fazer algum ajuste na casa. Então, ele vai ter uma série de despesas. Então, uma forma dele melhorar o orçamento dele é utilizar o FGTS para pagamento de parte de prestação. Então, o cliente pode usar para pagar até 80% do encargo mensal, desde que ele tenha saldo na conta vinculada para poder utilizar. Então, um exemplo que a gente colocou aqui, por exemplo, uma prestação de R$4.000, 80% de 4.000 é 3.200. Então, de vez ele desembolsar os 4.000, ele desembolsaria somente R$800. Nossa, que bom! E R$3.200 seriam pagos com o dinheiro que está na conta vinculada dele, desde que ele tenha saldo, né? Uma pergunta, Gilberto, que chegou pois aqui. É o próprio comprador que tem que ir atrás dessa possibilidade, ou o FGTS tem algum livrinho, ou dá uma informação, como a gente recebe muita informação por e-mail, olha, faça isso. Não. É sempre iniciativa do comprador. Então, é Tá, por importante ele isso. saber que ele tem essa opção
para quando ele for pensar em utilizar, utilizar. Então, por exemplo, como a gente falou, ele tem uma série de despesas, né? Então, se ele consegue economizar inicialmente na prestação, o valor que ele ia pagar a prestação, ele paga as outras despesas que ele teve, ou seja, é uma melhoria de orçamento familiar para ele, Ou né? Durante economia, 12 meses, tá? Então, uma outra opção que ele tem é assim, ele já está pagando financiamento, ele teve um problema, ele deixou de pagar as prestações, né? Então, também pode ser usada essa modalidade se o cliente tiver até 3 prestações em atraso. E você pode pagar essas 3 prestações até 80% desse valor com o FGTS. Tá? então se tem atraso de 3 prestações, Até até 3 3. ele pode usar. Pode E se ele usar. tiver 6 prestações, ele pode pagar Ele vai 3? ter, ele vai ter que negociar isso com o banco. Ele pode negociar, incorporando esse valor ao saldo devedor, e depois ele pode utilizar. Tá? Então, o que está previsto na legislação do FGTS é até 3 em atraso. Inclusive, no limiar do FGTS não tinha essa opção de pagar com atraso, foi uma coisa que foi conquistada com o tempo, dada a necessidade, as crises que acontecem, desemprego, problema de saúde, pode ser N motivos que pode levar uma pessoa a deixar de pagar a prestação. Uma questão, uma pergunta agora, que já tinham me feito e é bem pertinente para esse caso. Se nós não tivermos a resposta agora, depois eu gostaria de responder para os ouvintes em outra oportunidade. A Casa Verde e Amarela, esse novo financiamento, que em um dos pontos diz de renegociação de dívidas atrasadas, já existe alguma informação se vai poder usar mais FGTS, pagar mais parcelas? Porque recentemente, assim que se empossou, Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, disse que o setor imobiliário é o coração da Caixa. E o Gilberto, para quem não sabe, ele comandou, gerenciou as caixas do Brasil todo. Então, Gilberto é uma pessoa muito forte para dar esse tipo de informação. Se não tiver agora, a gente dá adiante, mas você vislumbra a possibilidade de existir nesse Casa Verde e Amarela a possibilidade, já que existe a negociação, de mais parcelas ou não? Não, assim, vamos lá. Essa questão do Casa Verde e Amarela, Luiz, é o seguinte, é que no programa Minha Casa Minha Vida, e o Verde e Amarela veio para aperfeiçoar o Minha Casa Minha Vida, então continuam aquelas condições que tinham anteriormente, você tem faixas de valor, perdão, você tem faixas de renda para o programa. Então, o que está acontecendo é que a faixa 1, que eram pessoas de mais baixa renda, de até R$ 1.800 de renda familiar, e agora com o verde e amarelo vai ser até R$ 2.000, eles não tinham opção de negociação. Não existia alternativa de negociação para essa faixa. Nossa. Porque essa faixa ela é com recursos do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, é mais burocratizada. Então, basicamente, a Caixa, que é a única agente que opera, o Banco do Brasil não opera na faixa 1, ela não tinha alternativa para oferecer para o cliente. Então, o que vai ser criado agora é a possibilidade de negociar. Então, o cliente vai poder negociar. É uma negociação, assim, uma incorporação, assim, existem várias alternativas para o cliente fazer. Então, é o cliente da faixa 1, que é a faixa mais baixa, Tá. que é aquele lá que tem 90% de subsídio, não é considerado um financiamento de mercado, né? Tá. Porque o subsídio é muito grande para pessoas que têm realmente Os renda vulneráveis, os baixa. mais vulneráveis. Tá, entendi. Isso, tá? Então, o que vai acontecer é isso, que as pessoas que não tinham opção de negociação, o programa novo, Casa Verde e Amarela, vai permitir que se faça essas negociações. Que bom, Tá? nossa, que excelente notícia, excelente. Então, vamos continuar. Então, só pode
3 prestações em atraso, você consegue usar o FGTS, é isso? Para essa modalidade, né? Pagamento de parte de prestação. Na Tá, amortização é diferente um pouquinho, mas a gente vai falar em outro vídeo sobre esse assunto, tá? tá. Então, o cliente pode usar, lembra que vamos recapitular, no começo do contrato, que ele tem muitas despesas para pagar, né? Ele vai mudar, ele vai ter que fazer uma reforminha no imóvel, então ele vai ter que comprar mobiliário. Então, essa é uma alternativa inteligente que o cliente que tiver FGTS pode utilizar. Então, uma dica que às vezes a gente dá é para o cliente vai comprar o imóvel, ele, por exemplo, tem um valor X lá no FGTS. Se ele puder deixar um saldinho para esse tipo de alternativa, é interessante, que a maioria das pessoas usa tudo na entrada. Aí chega lá e não tem mais recursos no FGTS para poder fazer essa opção. Então, o interessante seria isso, ele já deixar um valor, porque assim, depois a gente está falando mais para frente, mas para explicar melhor, é assim, o cliente tem que estar com um saldo na conta, não pode ser depósitos futuros. Então, por exemplo, se ele não tem o saldo ainda, os depósitos mensais que vão ser feitos daqui para diante não pode ser utilizado. Eu Tem que posso ser fazer uma naquele momento. pergunta Pode depois? falar. Então, na verdade, o que você está falando é uma dica. Só um minutinho, Gilberto, só um minutinho. O que você está falando é uma dica de planejamento financeiro até, né? A pessoa, quando comprar a sua residência, a pessoa não usar todo o financiamento, todo o FGTS, deixar um pouco para esses gastos que vão existir. Muita gente não sabe, né? Se Isso, anima e não exatamente. tem essa orientação. Então, isso, na verdade, é mais uma dica de planejamento de como maximizar o seu resultado na compra do imóvel usando o FGTS, né? Como usar o FGTS de uma forma inteligente, né? É isso, Gilberto? Isso. Esse, basicamente, hoje é o meu trabalho. É a consultoria financeira imobiliária, tá? Então a gente procura orientar o comprador quando ele vai comprar, para ele escolher a melhor opção de crédito e depois que ele tem o financiamento, o que ele pode fazer para melhorar o orçamento, os pagamentos, se ele tiver dinheiro sobrando para amortizar a dívida, para diminuir, para poder, por exemplo, quitar com mais rapidez o contrato e assim por diante. Tá. Então, essa é uma dica importante, ou seja, o cliente vai comprar. Mas, Luísa, só tem assim, tem gente que precisa, porque a entrada, muitas vezes, é de 80, é de 20, ele tem que dar 20%. O banco só financia, a maioria dos bancos só financia 80%. Agora, o Itaú, que entrou com muita força no mercado essa semana aí, ele está financiando 90%. Mas Nossa, a maioria dos bancos só financiam 80%. Então, a pessoa tem que ter 20% de entrada. Então, muita gente não tem essa opção de sobrar esse recurso, que ele tem que utilizar na entrada. Tá? tá. Agora, quem puder, é uma alternativa para amenizar essa fase de transição. Né? Como ele tem muita despesa, tem TBI, tem cartório, tem a mudança, tem a mobiliário, tem alguma reforma que ele vai fazer no imóvel que ele acabou de comprar, é uma dica que a gente dá de ele deixar essa reservinha para pagar um valor. Não precisa ser 80%, ele pode fazer até 80%, ele pode fazer 10%, 20%, 30%, 50% da prestação, de acordo com o interesse e de acordo com o saldo que ele tem na conta vinculada do FGTS. E você disse que não pode ser um valor futuro. Mas, por exemplo, se eu deixei um valor na minha conta, que vai uns 4 mil, e vai caindo outros valores na minha conta. Como eu deixei esses 4 mil, eu posso usar os que vão caindo também, ou só eu vou estar limitada de usar só 4 mil num financiamento que vai ser um financiamento longo. Ou eu posso, na verdade, eu tenho que deixar alguma coisa para que eu possa utilizar somado aqueles que caem no futuro. Ou não? Limita-se Não, aquilo que então, ficou na minha conta. qualquer valor que você vai usar no FGTS, seja na entrada
ou por pagamento de parte de prestação, ou para amortizar, o saldo tem que estar disponível no momento da negociação. Entendi, era isso que eu Está lá queria. disponível. Você não pode fazer uma amortização, por exemplo, com um depósito que vai acontecer daqui 2, 3 meses. Não pode, não tem como fazer isso. Não, não, eu digo, não tem como, não, isso eu entendi, mas, por exemplo, tem aqueles 4.000 que eu estou amortizando. Só que aí, nesse mês que eu amortizei com R$ 800, eu tenho um saldinho na minha conta, caiu mais um dinheirinho lá do FGTS. Eu posso usar para o mês seguinte, eu digo? Não, não, não. É Não sempre no momento. necessariamente, não necessariamente usar quando tem, mas eu estou dizendo, naquela data que você fez financiamento, só vale o que está ali naquela data. O que vai ser acrescido no futuro não tem valor para amortização, é isso? Isso, exatamente. Tem que estar disponível o valor para você poder utilizar. Se você tem 4.000 na conta, você pode usar esses 4.000 Tá, e dividir durante 12 meses para você pagar a parte de prestação. tá, Se você tiver 3.000, a mesma coisa. Para fazer uma conta exata, se você tem R$ 1.200 durante 12 meses, você pode utilizar R$ 100 por mês para pagar. Vamos supor uma prestação de R$ 300, você pode utilizar R$ 100 por mês na prestação e pagar 200. A gente vai tá. dar dando mais exemplos para frente, né? Tá bom, tá bom. A Obrigada. gente vai dar os exemplos direitinho para frente. Vamos andar aqui com a apresentação? Então, ó, o cliente pode usar, se ele tiver em dia e se ele tiver em atraso de até 3 prestações, ele também pode utilizar. Inclusive, essas 3 prestações em atraso, ele pode usar para pagar até 80% ou o percentual que ele puder com o FGTS. O restante ele pode negociar com o banco ou vai ter que desembolsar, ok? Vamos lá? É isso que a gente estava falando aqui, né? Que você pode abater até 80% de 3% de atraso e ainda vai pagar os 9 meses subsequentes com o FGTS abatendo na prestação. Ok? Então vamos para a próxima. Então, aí a pergunta que não quer calar: como utilizar isso? Então, mais Como? ou menos, assim, mais ou menos é como se fosse na concessão, como a gente já falou no outro vídeo. Ele vai ter que apresentar a carteira profissional, o extrato da conta e a última prestação que ele pagou. Ok? Vamos lá. As condições básicas, ou seja, se o cliente, se ele já utilizou o FGTS na entrada, já foi feito o enquadramento no fundo. Então, não há necessidade de um novo enquadramento. Mas se ele não usou na entrada, no momento que ele fizer a solicitação de saque do uso do FGTS na fase de retorno do financiamento, ele vai ter que apresentar a documentação, né? Então, existem algumas regras e condições básicas. O financiamento tem que estar regularmente financiado no SFH, ele tem que ter 3 anos sob o regime do FGTS, que nós já falamos anteriormente, que não precisa ser na mesma empresa, ele pode trabalhar 1 ano em uma empresa, 1 ano em outra, meio ano em outra, meio ano em outra, desde que na soma total tenha 36 meses de vínculo com o FGTS. E a pessoa que for usar o FGTS tem que ser titular co-obrigado do financiamento ou proprietário. Não sei se você lembra do outro vídeo que eu falamos com você. A gente vai falar mais para frente também. Lembro. Quando a pessoa casa com comunhão Casal. universal, ele passa a ser proprietário. E ele, neste caso, mesmo não sendo financiado, ele pode utilizar o FGTS. Mas a gente vai detalhar isso mais um pouquinho para frente. Tá. Tá? Vamos lá. Então, as regras básicas. O valor debitado na conta depende do saldo existente, como a gente estava falando anteriormente. Ele vai ter que utilizar por 12 parcelas debitadas de uma vez só, ou seja, ele vai ter que pegar o teu dinheiro disponível das 12 parcelas no momento do pedido. Tá? Ele não pode fazer, como a gente estava conversando anteriormente,
com depósitos futuros, né? Sabe que Claro. muita gente pergunta isso, viu? Tá? Não, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque chegou essa pergunta. Eu acho que nosso objetivo aqui é esclarecer, né? Claro, exatamente. Ficaria, porque assim, como você pode renovar anualmente isso? Porque assim, você usa por 12 meses. Terminou, você pode usar novamente, né, por mais 12 meses. Olha que Então, esse valor informação que não importante. utilizou agora ficaria para a próxima utilização, Que bom! tá? Ou seja, dentro daqueles 12 meses é aquilo, mas você vai poder usar nos próximos 12 meses. Isso, exatamente. Ele sempre vai poder utilizar. Então, e para ele utilizar nos próximos 12 meses, ele vai ter que ter saldo, né? Então, os Sim. depósitos vão servir exatamente para isso, tá? Então, o valor também é utilizado a partir da primeira prestação após a efetivação da operação, né? Se ele já estiver utilizando, como a gente estava falando, ele só vai poder requerer a nova utilização quando terminar. Então, no final de 12 meses, ele pode pedir por mais 12 meses. E é sempre 12 meses. Outra pergunta que muita gente faz: eu posso usar por 3 meses? Não. Tem que Essa ser 12 pergunta chegou aqui, é sempre 12 meses e ele sempre Nem terá que sempre. Vou explicar. requisitar, ele Tem uma sempre terá... exceção. Tem uma Ah, exceção. então você vai me responde isso que chegou. Tá. Se ele sempre vai ter que requisitar, também chegou essa pergunta. E se quando ele tiver que requisitar de novo, ele tem que juntar toda a documentação para comprovar, ou é só ele requisitar e é automático. São três questões. Vamos lá, né? Aí tem alguns exemplos de banco que atuam de forma diferente, tá? É sempre a pedido. Então, o cliente Tá? faz, não é renovação automática, ok? Ele tem que ter o saldo e ele tem que solicitar. Qual outra pergunta que você fez mesmo? Agora eu Se esqueci. ele teria que passar por todo o processo de validação do Tá. pedido novamente. É isso que eu falei anteriormente. Se ele já utilizou o FGTS na entrada, ou já utilizou o FGTS para pagamento de parte de prestação ou para amortização, não há necessidade de toda aquela documentação, né? Ótimo. Alguns bancos, por questões burocráticas, pedem, mas a regra do Conselho Curador do FGTS fala que não é necessidade. Você já enquadrou o cliente, por que ele vai desenquadrar? Não tem sentido, né? Mas alguns bancos exigem, mas é indevido, tá? É abusivo até, tá? Não deveriam facilitar o uso, né? Que é uma prerrogativa que vai ajudar o pagamento do empréstimo, né? Ô, Roberto, depois que você explicar, chegou uma questão aqui, mas eu não sei se é para esse momento agora. Por exemplo, você falou que o FGTS, se é casado com comunhão total, obviamente os dois podem usar. Se a pessoa é casada com parcial, mas a pessoa comprou junto com os dois podem usar também? Sim, sim. Não, se todos a condição é assim, se ele é titular do contrato, ele pode utilizar. Agora, por Essa é a exemplo, questão. a pessoa comprou como solteiro e depois ele veio a fazer uma união estável ou um casamento com comunhão universal de bens, esse cônjuge que entrou como proprietário, ele pode utilizar o FGTS. Ele vai ter que averbar na matrícula a certidão de casamento, né? E trazer uma certidão de matrícula atualizada para o banco e ele vai poder utilizar. Tá? Que mais que a gente... Me esqueci agora. Falei São tudo, essas não? questões mesmo, você respondeu, né? Da Ok. validação dos 12 meses, é isso aí. Isso, então, ele não pode fazer com depósitos futuros, é sempre a pedido e ele pode renovar a cada 12 meses. E outra, eu lembrei, que, por exemplo, a única exceção que não é 12 meses é o seguinte, o prazo remanescente é inferior, vamos supor, faltam 10 meses para decursar o prazo do contrato, aí você usa por 10 meses. Né? Agora, se Sim. tiver mais de É 12 contar. meses de contrato, é obrigado a fazer 12 meses. A regra geral é 12 parcelas. Na verdade, a Assim foi exceção é quando você concebido. não teria como pagar, né? Se você já com 10 você quita, para que você vai fazer com 12? Você vai pagar mais Então, é tempo? a única possibilidade de ser diferente de 12 parcelas. Porque Sim. assim que foi criado, ele é um pouco amarrado nesse sentido. Não, Tem ele gente que tem não lógica. ama, porque às vezes a pessoa não tem todo o dinheiro
né? Ele quer, por exemplo, abater um percentual maior, mas como é em 12 meses, vai dividir por 12, pode ficar um percentual menor. Mas, infelizmente, é a regra do jogo. Ok? Tá. Vamos para frente. Então, vamos falar agora das vantagens de utilizar. É o que a gente já falou anteriormente aqui, quando o cliente acabou de assinar o contrato, ele está assim, com dívida, com prestação de tudo quanto é jeito. Então, é uma forma de amenizar assim, a disponibilidade financeira, né? E, além disso, tem uma vantagem financeira também. Todo o valor, vamos supor, você tem, lembra dos 4 mil que você falou? 4 Sim. mil que você sacou da conta dele, ele vai ter a remuneração e atualização monetária sobre esse valor. Não vai ficar só aquele valor lá. O banco vai ficar com o valor, mas ele tem que remunerar em juros e correção monetária. Vamos dizer assim, isso é uma coisa importante de lembrar. Anteriormente, a toda essa redução que teve na Selic, a poupança rendia mais ou menos o dobro do FGTS. Porque o FGTS rende 3% ao ano. E a poupança, lembra como a Selic está acima de 8,5%, ela rende 6,17% ao ano, que dá aquele 0,5% ao mês. Tá? Então, o que está na regra é assim, como quiseram privilegiar o mutuário, o banco paga a remuneração de poupança, tá? Que era maior que o FGTS, agora está menor. Só que, no mínimo, ele vai pagar a remuneração do FGTS. Então, agora, por exemplo, a poupança está rendendo só 1,4%, só que o FGTS rende 3%. Então, vai ser remunerado, no mínimo, em 3% mais atualização monetária. Ótimo. Tá? Então, é uma grande vantagem. Ou seja, pode ser que, no final, um cliente, por exemplo, estava usando 60% da prestação para pagar com o FGTS. No final, pode ser que fique um pouquinho mais, 62, 63, tá? E quem está usando 80, que é no teto, pode ser que sobre dinheiro e aí ele vai poder continuar utilizando na próxima utilização ou na 13ª prestação, né? O que for melhor para ele. Ou seja, se tiver uma sobrinha desse dinheiro que tem juros e correção monetária, ele pode aumentar esse percentual nas parcelas seguintes, ou, se sobrar dinheiro ainda, se ele está usando o limite, né, o 80%, fica para a próxima prestação. Ou seja, o cliente nunca perde esse valor. Ele tem remuneração e ele tem juros, né, e ele sempre vai poder utilizar essa sobrinha se houver. Ok? Bom. Vamos lá, agora vamos para os exemplos para ficar mais claro para o nosso telespectador, sei lá, o que está ouvindo a gente aqui, né? Então vamos a nossa audiência. Obrigada, audiência. Muito obrigada. Eu recebi muitas perguntas e depois eu vou até mostrar para o Gilberto, até as pessoas elogiando isso que está sendo, na verdade, esse bate-papo está sendo uma aula. Vamos lá. Obrigada, então, o primeiro exemplo é o uso máximo, né? Lembra? O máximo é 80% do encargo. Tá? E como está ressaltado aqui, o valor que está lá, que foi debitado da conta, no exemplo lá, que a Luísa falou de 4 mil, ele vai estar sendo remunerado. Logicamente, vai depender de caso a caso. Tem cliente que tem menos, tem cliente que tem mais. Tá? Então, vamos supor, o encargo mensal do cliente é R$300. Tá? Então, 80% de R$300 é R$240 por mês. Então, para ele utilizar esse valor, ele vai precisar de 240 multiplicado por 12 meses. Então, dá um total de R$2.880. Esse é o valor que vai ser debitado da conta vinculada do FGTS e vai para o banco. E o banco, a partir daquela data, tem que remunerar ele como se tivesse, ou neste momento, como se tivesse a conta do FGTS. Logicamente, se a Selic voltar a subir, vai ser com a remuneração de poupança. Mas, atualmente, o FGTS rende mais que a poupança. Sempre o que for mais vantajoso para aquela pessoa. Limitado, né? Assim, se a poupança render mais, vale a poupança. Se render menos, é, no mínimo, o rendimento atual do FGTS. Tá? Então, nesse exemplo, ele vai sacar da conta dele 2.880, né?
e vai poder deduzir com o FGTS R$ 240 por mês. Então, uma prestação de R$ 300 que seria para o cliente pagar, ele só vai pagar R$ 60. Olha que maravilha. Nossa, sensacional. É uma redução significativa, né, Luísa? É uma redução significativa e é uma forma muito inteligente de cuidar do dinheiro, né? Porque a educação financeira é fundamental para todos nós, né? A gente ganha o dinheiro, precisa ter educação financeira de como usar esse dinheiro de uma forma a maximizar a utilização. E isso aqui, esse uso realmente é fundamental. Achei excelente isso. Muito obrigada novamente, porque eu tenho certeza que a audiência está gostando. Exatamente. Então, essa opção é para quem tem todo o saldo. Mas vamos mais agora mostrar para quem não tem esse todo valor na conta para fazer os 80%. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele não teria os 2.880 na conta, mas ele pode utilizar. Só que o percentual vai ficar um pouquinho menor. Vamos dar o exemplo aqui. Vamos ver o exemplo. Então, assim, vamos supor que ele tenha 2.400. Você está mudo. A gente divide por Ô, 12, dá... Gilberto, volta, porque você ficou mudo no momento, a sua voz não, apareceu mudo. Volta na explicação, por favor, para esse exemplo 2. Ué, que estranho, né? É, Acho que eu bati no mouse aqui. por favor. Você corta, né, depois, né? Não, Tá eu bom. deixo isso, não há problema, eu corto. Vamos lá, vamos à Tá explicação. bom. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, o cliente só tem R$ 2.400 na conta vinculada à FGTS, então ele não vai poder utilizar o máximo, que é o percentual de 80%. Então, como é que a gente faz a conta? Pega o valor que ele tem na conta, 2.400, e vai dividir por 12 meses, sempre a utilização 12 meses. Dá o quê? R$ 200 por mês. Então, a prestação dele, no exemplo, é R$ 300, ele utilizaria R$ 200 de FGTS e pagaria R$ 100 por mês. No exemplo anterior, ele pagaria só 60, ok? Mas é que ele tinha o saldo suficiente para fazer. Claro. Se ele não tem, fica um percentual menor, mas ele pode continuar utilizando, tá? Então, mais abaixo aqui, a gente demonstra as diferenças, né? Então, aqui, né? Vou colocar o mouse para ficar mais claro. No primeiro exemplo, esse aqui, ele tem a pressão de 300, ele pode abater 240 por mês, ele paga R$ 60. E nesse exemplo nosso aqui, que ele não pode utilizar tudo, ele tem a pressão de 300, ele pode utilizar 200 por mês, ele paga em dinheiro R$ 100 por mês. Então, essa é uma forma... pergunta que chegou, Gilberto, pertinente a esse caso. Sempre as percentagens são percentagens exatas, por exemplo, 50%, 60%, ou pode Não, ser 33,33%. pode ser qualquer percentual, Tá, respondido. desde que abaixo de 80, Tá, até 80. Pode ser até 1%. tá bom. Tá? Pode ser 1, 2, 3, 3,4, 5, Quebrado. 20, alguma coisa. É o valor que ele está disponível na conta dividido por 12. Basicamente, isso aí a gente pode calcular um percentual. Tá. Tá? Então, não precisa ser exato. Aliás, a maioria dos casos não é exato, né? Então, Tá? por isso Não que é veio essa exato. pergunta. Tá bom, obrigada. Tá bom. Ok, não, tá certo. A gente tem que tentar esclarecer tudo. Ok? Ficou claro, Luísa, os exemplos? Sim, ficou muito claro. Muito obrigada. Ok, vamos partir para frente. Aí a gente acabou do Então, PPT. acabamos um episódio falando sobre o uso do FGTS na amortização. Este é o livro que eu mostrei para vocês aqui, ó, Desmistificando Financiamento Imobiliário. E eu pratico, né? Não só acredito, como pratico educação financeira. Eu sempre que posso, estou estudando educação financeira. E esse livro ajuda muito. Gilberto, eu quero agradecer. Você, como sempre, nos deu uma aula. E para quem não conhece, o Gilberto pegou no final. Gilberto é CEO do Clique Habitação, escreveu esse livro aqui, ó,
que eu aconselho, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, e está conosco nessa semana, nesse mês de FGTS. Esse é o nosso 4º episódio. Eu agradeço muito, Gilberto. Por favor, as suas últimas considerações. Bom, legal. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido claro. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, podem postar lá no YouTube. A gente vai procurar ajudar a Luísa a responder todas as perguntas que forem necessárias, tá bom? Então, Um abraço. se você gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se tem alguma dúvida, faça a pergunta. Compartilhe esse vídeo, porque financiamento imobiliário faz parte de praticamente 95% dos negócios imobiliários realizados de compra e venda de imóvel. E educação financeira, de forma a maximizar o uso do seu FGTS, é fundamental. Esse vídeo vai ajudar você, seu amigo, um conhecido e uma pessoa até desconhecida, se você compartilhar. Então, compartilhe e ajude a divulgar informação. Informação muda vidas. Muito obrigada, Gilberto, e até a próxima com vocês, que estão aqui no canal A Hora do Direito Imobiliário, no YouTube Luísa Mestieri, no nosso Happy Hour Imobiliário. Obrigada, Gilberto.